Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Devocional com Deus. É sempre uma alegria imensa poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Hoje, mergulharemos em uma mensagem poderosa, que nos fala sobre libertação, santificação e vida eterna. A base da nossa reflexão está em Romanos capítulo 6, verso 22. Texto bíblico. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo com o objetivo de apresentar de maneira clara e profunda o plano de salvação por meio da fé em Jesus Cristo. No capítulo 6, Paulo continua o argumento iniciado nos capítulos anteriores, a justificação pela fé. Nos capítulos anteriores, Paulo explicou que todos pecaram, Romanos capítulo 3, verso 23, e que a salvação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, Romanos capítulo 5, verso 1. Ele mostrou como o pecado entrou no mundo por Adão, mas a salvação veio por Jesus. Agora, no capítulo 6, Paulo antecipa uma pergunta que alguns poderiam fazer. Se somos salvos pela graça, então podemos continuar pecando? Ele responde com firmeza: de modo nenhum. Verso 2. Paulo então ensina que, ao sermos batizados em Cristo, morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Verso 4. O pecado não deve mais reinar em nossos corpos. Verso 12. E não somos mais escravos do pecado, mas servos da justiça. Verso 18. O apóstolo usa uma linguagem de servidão. Antes, éramos escravos do pecado, mas agora, em Cristo, somos servos de Deus. Ele mostra que o pecado nos levava à morte, mas a obediência a Deus nos conduz à santificação e à vida eterna. O capítulo termina com um contraste marcante entre os frutos do pecado e os frutos da obediência. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Nosso versículo-chave, Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Paulo declara que nós fomos libertos do domínio do pecado. Essa libertação nos posiciona como servos de Deus, e essa nova posição gera frutos, frutos que nos conduzem à santificação, e o resultado final é a vida eterna. Um ponto de alerta. O salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, verso 23. A Bíblia é clara, pecado gera morte. A falsa ideia de que, por estarmos na graça, podemos continuar no erro é um engano perigoso. Como Paulo disse também em Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pecar de forma deliberada é rejeitar a graça de Deus. Devemos viver como libertos, não como prisioneiros voluntários. Cuidado com o comodismo espiritual que diz, Deus perdoa tudo, e usa isso como desculpa para viver no erro. 3 pontos positivos. Primeiro, fomos libertos do poder do pecado. Mas agora, libertados do pecado, Romanos capítulo 6, verso 22. A libertação mencionada por Paulo não é apenas uma mudança de rótulo, mas uma transformação real na nossa condição espiritual. O pecado não tem mais autoridade sobre nós. Como diz João capítulo 8, verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade nos tira do cativeiro do erro, da culpa, da condenação e nos coloca em um novo caminho, o caminho da luz, da verdade e da vida. Segundo, agora somos servos de Deus, com um propósito. Feitos servos de Deus, Romanos capítulo 6, verso 22. Antes servíamos ao pecado, agora servimos ao Senhor dos Senhores. Isso muda tudo. A nossa vida agora tem propósito, direção e missão. Como está em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Servir a Deus não é um peso, é um privilégio.
é a maior honra que alguém pode ter. Terceiro, a santificação nos conduz à vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 22. A vida cristã verdadeira gera frutos de santificação, mudanças visíveis na maneira de pensar, falar, agir, sentir. A santificação é o caminho entre a salvação inicial e a vida eterna prometida. Hebreus capítulo 12, verso 14 nos diz: Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é possível caminhar com Deus sem buscar viver separado do mundo. Santidade não é perfeição, mas separação para Deus, e ela nos conduz ao destino final da fé, a eternidade com o Senhor. Cristo é o centro da libertação. Ele é quem nos redime, nos transforma e nos capacita a viver como filhos da luz. Foi Jesus quem nos libertou do pecado, nos adotou como servos e nos prometeu a vida eterna. João capítulo 14, verso 6 declara: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É por meio dele que somos santificados, purificados e conduzidos à presença do Pai. Sem Jesus, não há vida eterna. Com Jesus, a morte não tem a última palavra. Querido irmão, querida irmã, você não é mais escravo do pecado. Você foi comprado por alto preço. Agora, você pertence a Deus, é servo do Senhor e chamado para viver uma vida de santidade. Não se conforme com uma fé sem transformação. Produza frutos. Busque ao Senhor. Viva com os olhos fixos na eternidade. Santifique-se. Avance. Não pare. A vida eterna é a recompensa gloriosa para os que permanecem fiéis até o fim. O pecado não manda mais em você. Agora, quem governa a sua vida é o Rei dos Reis. Deus abençoe, amamos vocês. #Libertos para Viver.